Pessoal, então vamos lá, né? Correção, exercício 17, primeira questão. São aqueles onde não ocorrem os fogos de preparação. Beleza, né? Tem lá ataques apoiados, não iluminados, coordenados, iluminados. E aqueles onde não ocorrem os fogos de preparação do ataque são os ataques não apoiados, né? Ataques não apoiados. Então, primeiro aí, ó, alternativa é a cor. Quanto à origem, as queimaduras podem ser, beleza, tá ao lado TQR, né? Térmica, elétrica, química ou radioativa. Beleza, então, segunda questão, alternativa delta. Terceira questão, sobre as operações ofensivas, assinale a alternativa incorreta. A marcha para o combate é uma operação que visa estabelecer o mais cedo possível o contato com o inimigo ou restabelecê-lo quando perdido. Beleza, né? Verdadeira, certíssima. Outra, o aproveitamento do êxito é a agressiva continuação de um ataque bem sucedido e sua finalidade é destruir a capacidade do inimigo de resistir ao ataque e reorganizar-se ou mesmo realizar um movimento retrógrado. Beleza? Também corretíssimo. O reconhecimento em força é uma operação realizada com propósito limitado, visando revelar e testar o dispositivo e o valor do inimigo em uma determinada posição ou obter outras informações. Beleza? Também está corretíssimo. A perseguição é uma operação destinada a cercar e destruir uma tropa inimiga que está em processo de desengajamento ou mesmo que tenta fugir. Também está correta. E a nossa incorreta, alternativa bravo. A marcha de aproximação é empregada quando for pouco provável a ação do inimigo terrestre. Opa! Pouco provável a ação do inimigo terrestre, se é pouco provável, ou seja, se já existe a possibilidade de encontrar o inimigo, mesmo que seja mínima, a gente tem que adotar uma formação tática que permita a menor interferência do inimigo poder fazer frente a essa interferência. Então, a formação que me permite fazer isso é o que? Coluna tática, né? Coluna tática. E dentro da coluna tática, eu vou me preocupar o quê? Somente com as questões administrativas? Não, né? Vou me preocupar tanto com as questões administrativas quanto com as questões táticas, né? Beleza? Então, ó, marcha de aproximação é empregada quando for pouco provável a ação do inimigo terrestre e prevalece as considerações táticas e a tropa será desdobrada progressivamente à medida em que se prenuncia o contato. Esse tipo de formação que me permite ir me desdobrando no terreno à medida que se prenuncia o ataque, isso aqui a gente chama de marcha de aproximação, né? Marcha de aproximação. Marcha de aproximação a gente adota quando o contato com o inimigo é o que? Iminente, né? Contato iminente. Beleza, então, terceira questão, alternativa brava. Ela aí, ó, tá toda incorreta. Quarta questão, com relação à organização do Corpo de Fuzileiros Navais. Marque verdadeiro ou falso para as sentenças abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Primeiro parêntese diz o seguinte: o Corpo de Fuzileiros Navais possui em sua organização organizações militares que exercem atividades específicas na área de formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal, subordinado ao comando do pessoal de fuzileiros navais
encontra-se o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília. Beleza, tá quase tudo certinho aqui. O CFN tem essas organizações que cuidam do que a gente chama de detalhamento doutrinário, não é isso? E é claro, quem cuida, além de pessoal do detalhamento doutrinário, é o CEPES. Por isso que subordinado ao CEPES a gente vai ter o quê? CIAMPA, CIASC e CADIM, né? E CADIM. Agora, por questões geográficas, por questões de localização geográfica, o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília vai estar subordinado diretamente ao 7º DN. Não caiam nessa pegadinha na hora da prova. Apesar do CIAB também está exercendo essa atividade de seja especialização, formação, ou seja, voltada para a doutrina específica do Corpo de Fuzileiros Navais, por questão de localização geográfica, ele vai estar subordinado diretamente ao 7º DN. Primeiro parêntese, então, é falso, beleza? É falso. Segundo parêntese diz o seguinte: o Batalhão de Operações Ribeirinhas está localizado na cidade de Manaus, tem a missão de realizar operações ribeirinhas, prover guarda e proteção às instalações navais e civis de interesse da Marinha na região, realizar ações de segurança interna e formar reservistas navais, a fim de contribuir para a segurança da área sob jurisdição do 4º DN e para a garantia do uso dos rios Solimões e Amazonas. Estaria tudo correto se não fosse a questão do Batalhão de Operações Ribeirinhas estar subordinado ao 4º DN. Não está subordinado a Belém, e sim subordinado ao 9º DN, lá em Manaus, né? Como foi falado aqui, lá na cidade de Manaus. Manaus, a gente tem lá o 9º DN, beleza? Segundo parêntese, também é falso. Terceiro parêntese, a tropa de reforço, localizada na Ilha das Flores, está estruturada para exercer operações anfíbias e operações terrestres limitadas, necessárias à realização de uma campanha naval. Opa, peraí, tropa de reforço? Não, lembre-se, tropa de reforço, lembre-se de apoio. Ela vai prestar serviços de apoio ao combate e serviços de apoio de serviços ao combate, beleza? Tranquilo, então, essa também é falsa. Quarto parêntese diz o seguinte: o comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais é um almirante de esquadra que está diretamente subordinado ao comandante de operações navais. Opa! Comandante-geral do CFN, subordinado ao COM? Não, o COM, ele vai tratar, né, das questões operativas. O que a gente tem de mais operativa dentro da organização do Corpo de Fuzileiros Navais? O comando da Força de Fuzileiros da Esquadra. Esse sim vai estar subordinado diretamente ao COM. O comandante-geral não, vai estar subordinado diretamente ao comandante da Marinha, beleza? Então, esse também é falso. E por último, a FFE, subordinada ao Comando de Operações Navais, é uma força organizada, treinada e equipada para realizar operações terrestres de caráter naval. Aí sim, essa daí está correta, é verdadeira sentença. E aí, ó, na questão número 4, a gente marca a alternativa delta. Alternativa delta na número 4. Quinta questão, complete a lacuna abaixo corretamente. O não sei o que lá é um excelente instrumento de sinalização para os comandantes de pequena fração. Instrumento que serve até mesmo para demarcar o horário correto em que se vai fazer um ataque dentro da pequena fração, o apito. O apito. Então, quinta questão, a gente coloca aí apito.
Sexta questão: que tipo de defesa caracteriza-se pelo agravamento das condições defensivas do terreno, lançamento de obstáculos sumários e emprego de abrigos individuais? Pessoal, aí a gente para pensar: quando é que a gente vai fazer abrigos sumários? Quando é que a gente vai fazer simplesmente agravar o terreno? A gente agrava o terreno fazendo o quê? Pegando lá um buraco feito, por exemplo, por uma granada de morteiro, faz uma melhorada naquele buraco e ocupa como se fosse a toca para um homem. Isso, né, agravar as condições do terreno. É exatamente essa defesa, ela se caracteriza por isso. E em que situação eu vou fazer isso? Uma situação em que eu esteja em contato com o inimigo, ou uma situação em que há a iminência de contato com o inimigo. Então eu não tenho fator tempo favorável. Se eu não tenho fator tempo, quanto ao tempo, a defensiva pode estar classificada quanto ao tempo como defesa em quanto ao tempo disponível, preparada ou imediata. Então, quando não se tem tempo, é uma defesa imediata, né? Uma defesa imediata, exatamente com essas mesmas características que a gente acabou de falar: agravamento das condições do terreno, lançamento de obstáculos sumários, preparação, né, também aí de posições sumárias. Então, sexta questão, alternativa alfa. Alternativa alfa. Do contrário, né, se a gente tem fator tempo favorável, a nossa defesa vai ser uma defesa preparada, muito mais elaborada. Ou seja, quanto mais tempo disponível a gente tiver, melhor vai ser a nossa defesa. Inclusive, com a característica da gente poder fazer o quê? Em vez de fortificações de campanha, aqueles trabalhos sumários, a gente pode evoluir para fortificações permanentes, né? Beleza. Então, vamos lá para a sétima questão. Sétima questão, tinha que estar um pouquinho antenado, hein, pessoal? Olha aí, ó. Os ataques noturnos, em geral, exigem um número maior de medidas de coordenação e controle do que os ataques diurnos, em virtude de suas características. Qual dessas medidas de coordenação normalmente estará situada entre 100 a 200 metros da posição do inimigo, de modo a possibilitar a adoção do dispositivo em linha para o assalto, sem que a tropa seja detectada e permitir eficiente controle? Aqui, ó, só cabem duas medidas de coordenação. A gente está falando de que período? Noturno. Então, quem prestou atenção não assinalou posição de assalto, beleza? Então aqui a gente está falando da LPD, beleza? Linha provável de desenvolvimento. É aquela que eu vou me desdobrar, abrir em linha para assaltar a posição, tal qual eu faço na medida de coordenação, posição de assalto, né? E é claro, quando de dia. Então, sétima questão, aí a gente marca a alternativa delta. Oitava questão: qual tarefa do grupo de combate na defensiva cabe na sua execução obter informações sobre o inimigo e, de acordo com as possibilidades, despistá-lo, retardá-lo e desorganizar o seu avanço? Aí é claro, né, a gente tem que lembrar que a nossa posição defensiva, ou vamos falar de área de defesa, ela vai obrigatoriamente estar organizada em 3 núcleos, né? Aqui a gente tem a área de segurança,
Limitando essa área de segurança, a gente tem aqui uma linha imaginária, né, que vai dividir a área de segurança do que a gente chama de posição defensiva, né? A gente está falando do limite anterior à área de defesa avançada. Após esse limite, como primeiro núcleo da minha posição defensiva, a gente tem aqui a área de defesa avançada, onde tudo de mais importante acontece. É aqui que verdadeiramente eu vou destruir o ataque inimigo. Não é essa a finalidade da defensiva? Qual é a finalidade da defensiva? Pô, alguém falou aí. Hã? Não. A primeira palavra que a gente tem aí. O propósito principal de uma operação defensiva. Desorganizar um ataque inimigo. Conter um ataque inimigo, repelindo, contendo ou destruindo. Mais ou menos isso? Não, né, pessoal? Qual é o propósito principal de uma operação defensiva? Lembra aí, lembra. Operação defensiva. Qual é o propósito principal de uma operação defensiva? A gente tem o primeiro termo lá. Derrotar um ataque inimigo. Aí sim, derrotar um ataque inimigo, contendo, repelindo ou destruindo, beleza? Tranquilo? Derrotar um ataque. Não dá no mesmo não. Derrotar, a gente pode derrotar contendo, repelindo ou destruindo, tá? A gente pode fazer isso de 3 formas. Então, isso normalmente a gente vai fazer, exatamente aqui dentro da área de defesa avançada. Por quê? Esse pessoal aqui, a gente tem quantas tarefas estando na defensiva? A primeira tarefa como elementos de segurança. A segunda tarefa, defender anulada. E esses camaradas aqui vão só ficar esperando a hora de se apresentar? Claro que não. A área de reserva vai estar cobrindo por fogos a área de defesa avançada, não é isso? Ou mesmo também aguardando para proceder um contra-ataque. Então, tá? Isso aqui a gente já falou. É o que vai formar a nossa posição defensiva. É o que a gente não pode esquecer de maneira alguma. Confundir a posição defensiva com tudo isso aqui que a gente chama de área de defesa. Então, pessoal, se eu tenho por objetivo destruir aqui o inimigo, conter ou mesmo, né, de certa forma, repelir, se vai ser aqui, então, quando o inimigo já está ao alcance do meu armamento, eu vou estar aqui com essa força de segurança fazendo o quê? Tentando desorganizar, iludir, despistar, né? E principalmente desgastar o inimigo, beleza? Principalmente desgastar o inimigo. Para quê? Para quando chegar aqui, eu poder realmente cumprir, tá? Cumprir aí o que é a missão principal de uma defensiva. Então, qual tarefa do GC na defensiva cabe na sua execução? Obter informações sobre o inimigo de acordo com suas possibilidades, despistá-lo, retardá-lo e desorganizar o seu avanço. Aqui, né, os elementos de segurança. Beleza? Então, elemento de segurança alternativa charme para número 8. Nona questão. Qual denominação assinalou o início da terceira fase na história do Corpo de Fuzileiros Navais? Beleza, né? É só a gente lembrar. Terceira fase é exatamente a fase em que
nós nos encontramos. E essa terceira fase não teve outra denominação a não ser Corpo de Fuzileiros Navais, beleza? Primeira fase, só lembrando, a primeira fase lá que a gente começa com a Brigada Real da Marinha, chegando em 1808, ela começa exatamente com a chegada da Brigada Real e vai até 1847, né? Até 1847. A partir de 1847, com a criação do Corpo de Imperiais Marinheiros, não é isso? Que vai dar início a essa que a gente chama de segunda fase. Esses combatentes então, né, entram na segunda fase e saem dessa segunda fase a partir de 1932, dando início à fase em que nós estamos. E aí, né, com a denominação de Corpo de Fuzileiros Navais. Beleza? Então, alternativa 9, ou questão número 9, alternativa delta. 10ª questão, complete a lacuna abaixo. A gente tem o seguinte: após estabelecer as funções vitais da vítima, devemos proceder o exame secundário, que consiste em uma avaliação detalhada da vítima, abordando lesões que não impliquem risco de vida. Pessoal, aí a gente vai lembrar um pouquinho, né? Vamos lembrar aí de primeiros socorros. Primeiros socorros, a gente começa executando 3 ações, não é isso? Ou seja, se eu me deparo com a vítima, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Avaliar a situação de risco. Depois de avaliar a situação de risco, vou me voltar, né, para a vítima e avaliar o quê? Alguém falou aí? Não. Avaliar o que? A localização e extensão dos seus ferimentos, né? Ou das suas lesões. Depois disso, vou avaliar novamente a vítima, agora para determinar o que? A sequência lógica do meu atendimento. Aí sim eu parto para a questão de atender a vítima. E dentro dessa prioridade que a gente estabelece, dentro dessa sequência lógica, que vai visar exatamente estabelecer as funções vitais da vítima, nós temos 5 itens. Primeiro item que a gente vai avaliar o que? Vias aéreas com controle da... Aí tem todas aquelas questões que impliquem a gente verificar se existe alguma coisa obstruindo a passagem de ar, né? Obstruindo as vias aéreas, e sempre lembrando de estabilizar a coluna na sua porção cervical, né? Ou seja, sempre mantendo a mão no pescoço para evitar o que a gente chama de lateralização do pescoço. Hã? Não, ela fala da coluna vertebral, mas depois ela fala na sua porção cervical, sempre mantendo a mão, ó, aqui, ó, para evitar essa lateralização. Por que que a gente fala na cervical? Senhores, se tratando de lesão na coluna vertebral, quanto mais em cima for a lesão, maior a complicação, beleza? Até aqui, ó, até aqui o camarada, ele perde todo o movimento. Ah, beleza. Na parte torácica, ele vai perder, da parte torácica, dependendo, né? Dependendo ali da parte da coluna, da questão torácica, ele vai perder o movimento da cintura para baixo. E aí, e assim por diante. Então, ó, é cajado mesmo. Por isso que a gente, ó, tá resguardando bem lá em cima. Tranquilo? Então, o primeiro item, dentro daqueles 5 para se estabelecer a função vital da vítima, a gente viu, né? Vias aéreas com controle da cervical. Segundo item, respiração e ventilação, né? A gente vai principalmente verificar a questão torácica, se há a expansão torácica adequada, ver se está tendo aquela troca gasosa eficiente, né? Não basta estar respirando, a gente tem que fazer uma verificação na vítima para saber se há algum tipo de perfuração, né? Que esteja ali evitando a eficiência dessa troca gasosa. Tranquilo, a
gente verificou a segunda questão, né? A respiração e ventilação. Terceira e importantíssima questão. A gente vai ver o que? Circulação com controle de hemorragia. Por que é importante? Porque é exatamente a hemorragia a causa que mais leva o combatente ao óbito, não é isso? E já que a gente precisa fazer essa verificação o mais rápido possível, existe uma metodologia toda própria para se estabelecer se a vítima está hipovolêmica ou não, ou seja, se ela está com uma baixa circulação de sangue, né? E para se chegar mais rápido a esse diagnóstico, a gente faz o que? Verificação de 3 itens. Primeiro, nível de consciência. E a gente desce a mão, ó. Nível de consciência, depois a gente vai verificar a cor da pele, né? Verificar a cor da pele. E por último, o pulso, né? Aqui na carótida, né? E vai verificar esse pulso de que forma? De forma bilateral. Beleza? Chegamos mais rapidamente a saber se ele está ou não em processo hemorrágico. Tranquilo, vimos o terceiro. O quarto item vai ser o quê? Incapacidade de estado neurológico, né? E a gente precisa também chegar bem rápido a essa questão. E para isso a gente tem uma metodologia toda própria também para fazer o que a gente chama dessa avaliação neurológica. Aí a gente tem aquela metodologia que a gente chama de AVDI, ou seja, o A eu vou verificar se ele está alerta ou acordado. Beleza, o V é se responde a estímulos verbais, né? Vai conversar com o camarada. E aí, campanha, qual é o seu nome? Você serve aonde? Qual é o seu nível? Para que ele possa dar respostas se organizando mentalmente, né? Ver o nível de organização mental dele. Beleza? Respondendo a estímulos verbais, a gente passa então o que? A verificar também se ele responde ao estímulo da dor, né? Vai lá, dá um beliscão no campanha, vai pegar, né, essa parte da falange aqui e esfregar, friccionar e esfregar o externo de preferência, né? Aí peraí, campanha, tô sentindo dor. Beleza, verificou se ele está respondendo a esse estímulo da dor. E por último vai verificar, né, o que? Se ele está ou não consciente, né? Beleza, verificamos então, fizemos a nossa avaliação neurológica. E por último, a gente vai ver o que? A questão da exposição e controle do ambiente. Exposição e controle do ambiente, a gente há de se ter bastante pudor, principalmente estando em uma via pública e tratando de um militar do sexo feminino. A gente viu, né, que de preferência a gente vai fazer o que com a roupa da vítima? Vai rasgar, descoser, né, ou cortar principalmente a parte torácica para ver a questão se há alguma perfuração, se, né, existem lesões que podem implicar em risco de vida. E depois de feito tudo isso, pessoal, que a gente chama de exame primário, a gente vai fazer o que? Respondendo a nossa questão, né? A gente vai fazer o exame secundário, beleza? Vamos abordar aquelas lesões que não impliquem em risco de morte para a vítima. Beleza, então, 10ª questão, né? Exame secundário. Beleza, exame secundário, vamos para a 11ª questão. É a formação utilizada pelo grupo de combate, especialmente apropriada para o deslocamento através de itinerários de aproximação cobertos e estreitos, para manobrar através dos espaços entre duas áreas sob fogo de artilharia inimiga, para o movimento através de áreas com limitadas condições de observação ou sob condições de visibilidade reduzida. Então, pessoal, a gente para pensar. Se eu estou sob condições de visibilidade reduzida, eu preciso ter o que dessa formação? Como característica principal dessa formação, eu preciso ter um maior controle.
eu preciso ter o maior controle, tanto que determinadas situações exigem um controle extremo. Aí, ó, um atrás do outro, inclusive com a mão no ombro daquele que está à frente, né? Para a gente ter exatamente esse maior controle. E qual é a formação que me permite ter o maior controle? Formação em coluna, né? Formação em coluna. Aí a gente mata a questão alternativa alfa. Formação em coluna. 11ª questão. Assinale a alternativa em que o respeito à hierarquia é consubstanciado. O que a gente tem de mais importante que está na base dessa hierarquia? Não é o soldado respeitando o cabo que vai respeitar o 3º sargento, o 3º sargento que deve respeitar o 2º sargento, ao 1º sargento e assim por diante, né? Esse escalonamento hierárquico. Então, ó, no espírito de acatamento à sequência de autoridade. A hierarquia é exatamente isso, né? Essa sequência de autoridade. Então, tá lá, 12ª questão, ou 12ª questão, alternativa delta. 13ª questão. Terceira questão, atualize a declinação magnética de 24 graus e 22 minutos a oeste de um diagrama de orientação de 1994 para o ano de 2018, sabendo que seu crescimento é de 5 minutos ao ano e o lançamento é de 114 graus. Aí, ó, já está tarde para a gente ficar caindo em pegadinha. Por quê? A gente já sabe que para fazer a atualização da declinação magnética, a gente precisa de somente 4 dados. Eu preciso saber qual é a declinação magnética, né, do ano em referência, beleza? Aquela que está desatualizada. Eu preciso saber o ano de confecção da carta ou o ano ao qual se refere essa declinação magnética. Eu preciso saber qual é o ano que eu vou fazer essa atualização, para qual ano eu vou fazer, né, essa atualização. E por último eu preciso saber a variação dessa carta. E tudo isso o enunciado vai nos oferecer. Então, ó, o enunciado já está falando que a declinação magnética é igual a 24 graus, 22 minutos a oeste. Essa declinação se refere ao ano de 1994. Beleza? O enunciado também está falando que a variação aqui, ela cresce 5 minutos ao ano. E que essa declinação que está desatualizada lá do ano de 1994, eu quero atualizar para o ano de 2018. Beleza? Então lá os 4 itens que a gente precisa saber para, né, atualizar uma carta ou atualizar a declinação magnética dessa carta. Beleza? Aí se a gente olhar no enunciado, tá lá, ó, o enunciado falando que o lançamento é de 114 graus. A gente precisa? Não precisamos desse dado. Isso aí é só para fazer a gente perder tempo única e exclusivamente. Beleza? Então, ó, de posse de todos os dados, a primeira coisa que a gente vai fazer, vai tirar essa diferença aqui. Ah, beleza, tô lá em 94, quero atualizar para 2018. Aqui a gente tem uma diferença de 24 anos. Beleza? 24 anos. Então, ao longo desses 24 anos, para cada ano, ela cresceu 5 minutos. Logo, se eu multiplicar esses 5 minutos por esses anos, eu vou ter o total da variação ao longo desses 24 anos. Isso aqui vai dar 114
120 minutos, beleza? Então, ao longo dos 24 anos, para cada ano ela variou 5 minutos, cresceu, né? Então, ao longo desses 24, crescemos aí 120 minutos. Sabendo que 60 minutos está para 1 grau, então logo, né? 120 minutos estará para 2 graus. Beleza, 2 graus, o quanto foi a variação? Então, ó, agora é simplesmente pegarmos essa variação ao longo dos 24 anos e somarmos aquela variação que está desatualizada. Beleza? A gente vai obter 26 graus, 22 minutos a oeste. Sempre lembrando, tá? Isso aqui é importante, tá? Se está para leste ou se está para oeste. É capaz de enunciar, de não alterar. É sempre minutos, 5 minutos. Ou... Não, sim. Ah, o enunciado, se é capaz do enunciado alterar isso aqui, pode ser 1 minuto, pode ser 2 minutos, pode ser 4, 10 minutos. Não, não é número. Eu estou falando se pode ser grau ou minuto. Ou é só não, em grau é porque essa diferença anual, ela sempre se dá numa margem pequena, tá? O grau já é uma margem mais superlativa, tá? Pode acontecer, pode até acontecer, mas aí não vai estar dentro da realidade, tá? Normalmente, sempre minutos, tá? Normalmente, sempre minutos. Mas se vier em grau também, a gente faz. Aí vai implicar o quê? Na questão matemática. Simplesmente na questão matemática, a gente vai colocar em graus, beleza? Então, 13ª questão, a gente marca a alternativa delta. Questão número 14. Qual tarefa do grupo de combate na defensiva cabe na sua execução a atribuição, normalmente, de uma posição de tiro à retaguarda dos pelotões desdobrados no laada, cabendo-lhe apoiar esses pelotões pelo fogo? Beleza, né? A gente viu anteriormente que a gente vai ter o primeiro núcleo lá, que a gente chama de área de segurança, que vai despistar, iludir, desgastar, né? Essa tropa que está tentando chegar à minha posição defensiva. E aí, na posição defensiva, a gente vai ter aqueles que estarão defendendo no laada, né? Aqueles que estarão defendendo no laada. Outra tarefa do GC na defensiva. E a última tarefa do GC na defensiva é fazer parte da reserva. Essa sim vai estar encarregada de prover apoio pelo fogo a esses elementos que estão defendendo no laada, assim como efetuar o contra-ataque, beleza? Então, 14ª questão, alternativa é cor. Questão número 15. Complete a lacuna abaixo. Essa aí, ó, melzinho na chupeta. É a parte do armamento que separa uma raia da outra. Cheio. Beleza, então, 15ª questão. Aquela aqui, ou aquele que separa uma raia da outra é o cheio. Beleza, pessoal? Então, ó, a gente está por corrigir do 17º exercício.